Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Eu sou a Lívia e o assunto de hoje é o desenvolvimento tecnológico e científico da Europa no século XX. Mas, ironicamente, eu não vou começar com algo que aconteceu na Europa. Calma, é importante, eu juro. Basicamente, aconteceu em 1903, quando os irmãos Wright inventaram um planador. E, 3 anos depois, Santos Dumont, nosso queridíssimo brasileiro, inventou o famoso 14 bis em 1906. E no período de 1914 ocorreu a corrida armamentista e a Primeira Guerra Mundial, citada bastante nos livros de Eric Hobsbawm, principalmente nos livros da Paz da Guerra e no livro A Era dos Extremos, que conta bastante sobre a Primeira Guerra Mundial, que, por acaso, acabou em 1919 com os países assinando o Tratado de Versalhes. Mas a guerra não foi só isso. Teve no campo de batalha a Guerra das Trincheiras, que traumatizou muitos soldados e matou muitos deles, convenhamos. E traumatizou, de certa forma, os líderes também. Já vou explicar. Também teve um pezinho ali no feminismo quando as mulheres foram convocadas para a guerra para trabalhar nas fábricas, que as motivou a buscar mais oportunidades de emprego no mundo político e do trabalho. Mas tudo que é bom dura pouco. Esse período de paz do povo teve que acabar quando surgiu a Grande Depressão e a crise pós-guerra entre os anos de 1920 e 1921. A Grande Depressão foi um período muito difícil para todo mundo, porque o dinheiro não era mais valorizado e tava tudo uma merda e as pessoas queimavam montanhas de dinheiro porque a lenha era mais cara do que a própria libra. Então, foi muito difícil, todo mundo ficou num estado literalmente depressivo. Em 1922, o Stalin assumiu o controle da União Soviética e aí começaram os conflitos com Hitler e em 1936 ele começa a ignorar completamente o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra. Em 1939, a guerra é declarada. E já em 1940 teve a Guerra Relâmpago. E Hitler, como estava meio assim, por causa da Guerra das Trincheiras, falou assim: não, a gente não vai ficar parado. E aí surgiu o grande uso dos carros fortes, dos tanques de guerra e principalmente nos aviões no ataque da Grã-Bretanha, que foi uma guerra travada só por aviões. E aí os inimigos de Hitler, né, eles criaram os satélites que avisavam quando os aviões estavam chegando. Já no ano de 1941 e 42, inicia-se o Holocausto e a grande indústria da morte, no qual eles usavam gás porque matava mais rápido os judeus e economizavam munição, já que era um momento fervoroso da guerra. E isso acabou ocasionando, infelizmente, aproximadamente 6 milhões de mortes de judeus. A guerra teve seu fim quando os Estados Unidos jogaram a bomba Little Boy em Hiroshima e em Nagasaki em 1945. Mas como o mundo não tem um segundo de paz, já iniciou a Guerra Fria 4 anos depois, em 1949. E junto com a Guerra Fria veio a famosa Corrida Espacial, que em 1957 a Rússia lançou o primeiro satélite na órbita terrestre, o Sputnik. E como os Estados Unidos estavam brigando pela ganância, basicamente, eles em 1969 lançaram o primeiro homem à Lua, apesar de eu pessoalmente não acreditar. Em 1989, o marco histórico da queda do Muro de Berlim acontece, aquele que tinha sido construído em 1961 para dividir a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, capitalista e socialista. E ele caiu em 1989 e finalmente a Alemanha virou um país só. E a frase foi instituída: o que acontece a Berlim acontece à Alemanha, e o que acontece à Alemanha acontece ao mundo. Hoje em dia, muitas estratégias de guerra foram
adaptadas para lazer e transporte, como o avião, e o paraquedismo, que foi inventado na Segunda Guerra Mundial como estratégia de guerra, hoje, por exemplo, é uma atividade de lazer, e o avião é um meio de transporte que leva muitas pessoas a muitos lugares do mundo. E essa é a nossa terceira revolução industrial, ou o dito cujo século XXI e o modernismo que vivemos hoje em dia.